Palmeiras já está ligado no mercado de meio de temporada e esses dois caras que você viu na thumb, sim, interessam ao Verdão. A gente vai te falar agora todo o cenário e todas as informações sobre isso aqui no canal Tá Lá Dentro, já convidando você a se inscrever por aqui, deixar nos comentários a sua opinião sobre, Arthurzinho, Mauro Júnior e Emerson Royal. As laterais são o primeiro indício de movimento que o Palmeiras vai fazer, muito provavelmente na janela antes do Mundial. Teremos duas janelas, né? O Palmeiras participa de duas janelas, afinal é um clube que joga o Mundial de Clubes e está autorizado, então, a atuar no mercado internacional nessas duas janelas de transferência. Arthurzinho, temos um nome já mais confirmado ali nos bastidores, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma, confirmado em termos de interesse, né? E de negócio possível, que é o do Emerson Royal, outro do Mauro Júnior, que é um nome que foi inicialmente colocado por empresários, mas também numa posição que o Palmeiras tem um piquerês que não sabemos, né? Tá chegando próximo ali da sua idade, jogador que tem vontade de jogar na Europa, né? Caso chegue uma boa proposta, quem sabe o que pode acontecer. Enfim, Emerson Royal, jogador que é polivalente, atua nas duas laterais, né, Arthurzinho? Já atua em outras funções também, mas principalmente nas duas laterais. Mauro Júnior, jogador que joga na lateral esquerda, na ponta direita, no meio campo, enfim, esse aí já jogou em várias posições. O que falamos, Arthurzinho? O que podemos esperar desses dois nomes que surgem inicialmente nos bastidores do Palmeiras para o meio da temporada? Boa, Brunão. É isso. Cara, eu tenho medo desses laterais polivalentes que jogam até de goleiro, porque o Caio Paulista veio com a mesma premissa, né? Mas, dito isso, vamos começar pelo básico e acho que pelo principal, que é o Emerson Royal, que, para quem não lembra, foi revelado pela Ponte Preta de São Paulo, de Campinas, né? E depois se transferiu para o Galo, foi vendido para o Barcelona, jogou nada no Barcelona, mas nada não é porque jogou mal, não jogou no Barcelona, foi emprestado para o Real Betis, lá sim, jogou muito bem, inclusive volta para o próprio Barcelona, mas que naquele BO financeiro gigantesco que eles tinham, acaba sendo vendido para o Tottenham, e BO financeiro esse que não foi porque o Emerson Real naquela época era ruim, mas sim porque eles tiveram até que vender o próprio Lionel Messi, né? Deixar sair, né? Então o BO era muito grande. Então o Emerson Royal vai para o Tottenham, não joga bem, não se destaca, a torcida não gostou do cara, não gosta do cara. Ele vai para o Milan, tem um começo mais ou menos, mas ainda assim acho que o destaque é muito pouco. Minha opinião sobre o Emerson Royal, vendo ele jogar por clubes na Europa, é que é um lateral fraco para a Europa. É um lateral direito que, numa crise muito grande de laterais da seleção, hoje jogando em times que são protagonistas nos seus países, tanto no Tottenham, tanto no Milan, não consegue ser convocado pela seleção brasileira. Então, é um momento de baixa e acho que um momento muito ruim do Emerson. Se ele viesse para o Brasil, se fosse para jogar aqui, não sei qual seria o nível dele, mas o Brasileirão é muito pegado também. É um campeonato muito complicado. Então, cabe também, no caso, o Emerson Royal nesse sentido, ver, ou caso a comissão ver se o Emerson Royal ele se aplica a esse futebol que o Palmeiras joga hoje, que é um futebol pegado, um futebol de intensidade, até porque, para muitos, o Giai já é uma decepção. Então, dependendo do investimento que você vai fazer no Emerson Royal, ou enfim, é algo que você não pode mais errar, né? Agora, em relação ao Mauro, lateral, conheço muito pouco, sei que tem muito tempo de Holanda, muito tempo de PSV. Acho que, principalmente nessas ligas menores, quando o cara se destaca, quando o cara vai muito bem, e ainda mais num futebol como é o da Holanda, que hoje, querendo ou não, tem três grandes times, que é o Feyenoord, o Ajax e o PSV, e o PSV bate campeão com frequência, joga a Liga dos Campeões com frequência, eu acho que te dá uma noção muito maior do que só uma liga com clubes, com poucos clubes, né? Pouco disputado, uma liga mais fraca. Então, conheço pouco, mas acredito que possa ser um reforço interessante, até porque, né? O Bruno falou muito bem da questão do Piquerez de jogar na Europa e também pelo reserva do Piquerez ser o Vanderlei, que acho que não passa confiança para ninguém, né?
Exato, né? Então são movimentos que podem acontecer. A gente está falando, né, dos dois de possível chegada, mas movimentos de saídas também podem acontecer nas laterais do Palmeiras, né? O Piquerez, caso receba uma boa proposta, tendo a intenção dele jogar na Europa, não sabemos, né, como vão proceder tanto ele quanto o Palmeiras. O próprio Vanderlan, né, um jogador que a gente tá vendo que chega já, né, Arthurzinho, a um nível de desgaste que a gente viu outros jogadores chegarem e também serem negociados. O Vanderlan era um dos jogadores como possível na lista de negociáveis do Palmeiras já no início do ano, acabou ficando. Então o Palmeiras vai monitorando o mercado, e aí, como a gente falou, né, o interesse do Palmeiras no Emerson Royal e, inicialmente, um empresário sondando clubes no Brasil, ali Palmeiras, Botafogo, no caso do Mauro Júnior, liga também esse alerta claro de que o Palmeiras está atento ao mercado de laterais, porque a partir do momento que um cara chega na sua porta e fala, ó, eu tenho esse aqui, é porque você já está dando claros sinais no mercado de transferências, né, Arthurzinho, de que esse movimento vai acontecer, né? Talvez não seja o Mauro Júnior, talvez acabe não sendo o Emerson Royal, apesar de um interesse, mas movimentos nas laterais do Palmeiras teremos, né, Arthurzinho? E acho que é um ponto positivo também, porque, querendo ou não, apesar de um bom começo de ano do nosso querido atleta Marcos Rocha, né, com algumas boas atuações, é um cara também que já vai se aproximando de um final de ciclo. Você tem o Giai ali que, pô, não tá tendo uma sequência legal, né? Acredito ainda que ele possa se desenvolver. O cara não apresenta o futebol que teve, não despertou o interesse do Atlético de Madrid, de times na Europa à toa, né? Mas enfim, também precisa desempenhar. De fato, é uma posição que vai ter mudanças certas, né, Arthurzinho? No meio do ano a gente vai te atualizando sobre tudo isso por aqui, né, meu querido? É isso, Brunão. E eu acho que mais do que isso, Palmeiras nós vimos, o Palmeiras tem uma cultura de não se antecipar, de consertar, de trocar o pneu furado com o carro rodando. Foi isso com o centroavante, foi isso com o Danilo. Então você ter a possibilidade de você ter um jogador que chegue antes de você perder, para você conseguir adaptar esse atleta, para você conseguir dar tempo para ele não chegar queimado se não jogar bem, é muito importante. Então, hoje, nós vivemos isso com o Marcos Rocha, porque aí eu te falo, Mike não vive uma fase boa, o Giai muito menos. Se o Marcos Rocha tivesse saído na temporada passada, o que seria da lateral direita do Palmeiras hoje? Um marasmo, um buraco, uma falta gigantesca? Então, querendo ou não, nós podemos ter as nossas ressalvas com o Marcos Rocha, assim como eu também tenho. Agora, dizer que ele não é hoje o nosso melhor lateral também é muita hipocrisia. Então, que se não for Emerson Royal e Mauro Júnior, que sejam outros atletas que cheguem de fato Vai jogar, né? para jogar, mas que cheguem enquanto ainda Marcos Rocha e Piquerez estão aqui, para terem um início mais tranquilo de trabalho e principalmente para poderem mostrar o seu futebol sem tanta pressão, Bruno. Exatamente, Arthurzinho. A gente convida de novo você a deixar nos comentários a sua opinião, se inscrever no TLD e acompanhar todas as novidades e atualizações do Verdão por aqui com a gente. Valeu, Arthurzinho. Tamo junto. Sempre um prazer, meu querido. É nóis.